E duas perguntas para vocês. O Vasco mais uma vez fez uma boa campanha e ficou sem a taça de campeão. E o Abel, fique registrado aí para a história, chegou a balançar, né, no campeonato. Agora, balançou mesmo ou balançou só para a imprensa? Bom, difícil dizer, mas é que era uma pressão descabida, era. Uma pressão absurda. Quem cobre o dia a dia do clube diz que ele balançou, né? Ele balançou porque tem O Renato Gaúcho é muito querido no Fluminense. O Renato Gaúcho está em disponibilidade, então, no primeiro insucesso, começou a pressão mesmo que existia contra o Abel, que faz um ótimo trabalho. O Abel chegou há menos de um ano, levou o Fluminense a Libertadores, estreou com vitória na Libertadores e ganhou a Taça Guanabara. Se isso não é um bom trabalho, eu não sei exatamente o que é. E, além disso, ele tem um grupo na mão, o grupo adora o Abel. Quem vai mexer no Abel agora? Se mexer, perde todos os títulos. É melhor não mexer no Abel. E outra coisa, o Thiago Neves eu acho um ótimo jogador. Agora, todo jogo importante que o Thiago Neves ganha, ele tem que falar que... É no Fluminense, no Flamengo, calamos a boca de muita gente. Calou a boca de quem? Que coisa chata isso também, dizer que calou a boca. As pessoas têm direito de ter opinião, Thiago Neves. Isso é uma ladainha também, cansativa também, esse negócio de calou a boca de muita gente. Né? Não sei uma coisa, quando o Thiago Neves estava dando entrevista, o Thiago Neves é um jogador... Quando a gente falava também sobre peças, que o Fluminense tinha mais recursos à disposição que o Vasco, em especial para a final, só lembrando, o Thiago Neves é um jogador que não estava nos planos, no planejamento original de montar o elenco do Fluminense, não constava. Talvez o camisa 10 do time era o Wagner, que veio e até agora não andou. E para mostrar o quanto se tem recurso nesse elenco do Fluminense, você teve o Wagner, que sequer foi para o jogo, não foi nem para o banco, e o Rafael Sobis, que nem foi usado no jogo. Né? É uma quantidade de peças à disposição considerável. O Rafael Sobis e o Wagner sequer ficaram no banco contra o Botafogo. Vocês não acham esse rancor desnecessário? Esse negócio de calar a boca de muita gente? E a outro comentário que eu queria fazer sobre a entrevista do Fred. O Fred, evidentemente, está dando uma força ao garoto Bruno, que é um bom lateral, ele tem melhorado muito, fez um bom jogo. Agora, dizer que ele foi o melhor jogador em campo, diante do que o Deco jogou, do que o Deco construiu, desenvolveu em campo, e a maestria do Deco durante todo o clássico é um pouco de exagero. Bruno jogou bem, mas o craque do jogo, a léguas de distância digamos assim, entre aspas, do segundo colocado, foi o Deco. O jornal o Globo, por exemplo, deu nota 8 para o Thiago Neves, uma boa nota, né, para o Thiago Neves. Thiago Neves. O Fred teve 8,5, um pouquinho a mais. E o nome do jogo foi o Deco, que teve nota 9 aqui para o jornal o Globo. Olha só aqui o Globo. Que nota que o Globo deu para o Bruno? Para o Bruno deu nota 7,5. Mas sobre o Deco. O maestro da vitória. Deco conduziu o Fluminense à vitória sobre o Vasco e ao título da Taça Guanabara. Aí o Deco arrebentou com o jogo, não precisou falar lá que calou a boca de ninguém. Olha o gol que ele marcou. Ele deu uma olhada, ele viu que o Fernando Praz deu um passinho para o lado contrário, né? E aí meteu essa curva na bola, o Fernando Praz foi pego no contrapé, não conseguiu chegar a tempo. Pois, e o futebol brasileiro, às vezes, alguns jogos ele se transformam numa correria desenfreada. O Deco tem essa característica e essa qualidade de conseguir organizar o jogo, de acertar os passes, de entender o jogo, de procurar o espaço vazio, entender o jogo dentro de campo e arrumar é o tipo de jogador que ajuda a arrumar time. Ontem no plenário eu comentei, antes do jogo, que o jogo, na minha opinião, seria decidido em 3 duelos. O primeiro era do Fred contra o Dedé. Não houve esse duelo, porque o Fred acabou jogando muito em cima do Rodolfo de forma inteligente. O Dedé foi muito mais centroavante do que zagueiro no jogo. Deco contra Juninho Pernambucano. O Juninho até não fez um mau jogo, mas o Deco jogou demais e ainda sem marcação. Um erro absurdo do Vasco deixar o Deco sem marcação. E o Wellington Ney contra Fagner, acho que foi o principal duelo do jogo. Porque o Wellington Ney jogou para burro, jogou demais. E principalmente ele impediu que o Fagner, que é o melhor jogador do Vasco no ano, jogasse, fosse ao ataque. Então aí eu acho que está... Apesar da grande atuação do Deco, que jogou muito mesmo, foi o melhor jogador em campo, mas o duelo tático que decidiu o jogo foi o Wellington Ney contra o Fagner. Sem dúvida. O Fagner foi muito pouco visto. E outra coisa importante para o Fluminense a partir de agora, ele tem alguns jogadores importantes que não dá para dizer que são um primor físico. O próprio Deco, o Fred, que teve algumas temporadas às voltas com lesões, agora ele tem como administrar isso melhor. Tem a Libertadores, tem o segundo turno em que ele pode administrar, porque já está na final do campeonato. Então ontem, estrategicamente, para a temporada do Fluminense, foi um resultado importantíssimo também.